Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos ao enunciado. A soma de todos os números reais x que satisfazem a equação 8 elevado à raiz quadrada de x mais 1 mais 44 vezes 2 elevado à raiz quadrada de x mais 1 mais 64 igual a 19 vezes 4 elevado à raiz quadrada de x mais 1 é igual a. Então ele quer que encontre a soma de todos os números reais x que satisfazem essa equação, certo? Então, em resumo, a gente quer resolver esta equação exponencial e encontrar a soma de suas raízes. Então vamos à solução do problema. Observe que nessa equação exponencial, se você olhar para esse fator 2 elevado à raiz quadrada de x mais 1, o 8 elevado à raiz de x mais 1 seria esse fator ao cubo, né? E 4 elevado à raiz de x mais 1 seria esse fator elevado ao quadrado. Isso sugere uma substituição de variável para resolver a equação. Então, inicialmente, vamos pegar 2 elevado à raiz quadrada de x mais 1 e chamar isso de y, ok? Aí observe que no lugar de 8 elevado à raiz de x mais 1, como 8 é 2 elevado à terceira, então a gente pode colocar y elevado à terceira. Isso somado com 44y mais 64 vai ser igual a 19 vezes, como 4 é o quadrado de 2, então no lugar de 4 elevado à raiz quadrada de x mais 1, a gente vai colocar y elevado ao quadrado, tá certo? Então agora estamos diante de uma equação polinomial na variável y. E agora vamos resolver essa equação em y, né, para obter, depois voltar para onde foi feita a substituição de variável e obter o valor de x. Então, arrumando a equação polinomial, vamos ter que y ao cubo menos 19y elevado ao quadrado mais 44y mais 64 vai ser igual a zero. Tá? Agora vamos ver se ela tem alguma raiz trivial, verificando isso por inspeção. Observe que se você trocar o y por 1, né? Se você trocar o y por 1, você vai ter aqui 45. Se você troca o y por 1, a soma dos coeficientes não dá zero, certo? Então, 1 não é raiz. Agora, verificando menos 1. Se você verifica menos 1 ao cubo é menos 1. Colocando menos 1 aqui vai dar menos 44. Com menos 1 vai dar menos 45. Certo? E menos 45 com menos 19 dá menos 64. Mais 64 dá zero. Isso significa que menos 1 é raiz dessa equação polinomial. Ora, se menos 1 é raiz dessa equação polinomial, então ela vai ter um fator, se a gente for fatorar, ela vai ter um fator y mais 1, certo? Menos 1 é uma de suas raízes, verificamos isso por inspeção, eu peguei o y, troquei por menos 1 e funcionou. Então, se menos 1 é raiz, significa que ela vai ter um fator y mais 1. E o outro fator, que vai ser um polinômio de grau 2, é fácil de obter, né? Tá certo? Basta dividir esse polinômio de grau 3 por y mais 1. Mas aí, vejam, como é y ao cubo, então aqui tem que ter y elevado ao quadrado. O termo independente da equação é 64. Como aqui tem 1, então aqui tem que ter mais 64. E agora, observando os outros termos do polinômio de grau 3, a gente vai concluir
que esse termo aqui tem que ser quanto? Ora, observe que aqui eu tenho mais 64y, né? E aqui tem que dar mais 44y. Então, certamente aqui vai ter menos 20y, ok? Então, fatorando a equação, a gente vai ter um fator y mais 1 e o fator do segundo grau é y2 menos 20y mais 64. Aí agora dá para a gente encontrar todas as raízes da equação polinomial em y, tá certo? Porque observe que após fatorar a equação, a gente viu que a equação na sua forma fatorada é y mais 1 multiplicado por y2 menos 20y mais 64 igual a zero. Claro que não é a fatoração completa, né? Porque a gente não vai fatorar o fator do segundo grau. Mas aí dá para notar que as raízes são menos 1, certo? Que é a raiz que eu havia encontrado por inspeção. E achando as raízes desse trinômio do segundo grau, são dois números que a multiplicação dá 64 e a soma dá 20. Portanto, 4 e 16, ok? Então, essas são as três raízes da equação polinomial em y. Agora, voltando para onde a gente fez a substituição de variável, a gente chamou 2 elevado a raiz de x mais 1, a gente chamou isso de y, ok? E aí, se você troca o y inicialmente por menos 1, vamos ter o seguinte: 2 elevado a raiz de x mais 1 igual a menos 1. Aí, essa substituição aqui não gera raiz nenhuma, porque nos reais, nenhuma potência de base positiva dá resultado negativo, tá certo? Então, isso aqui não pode acontecer, ok? Agora, se eu troco o y por 4, 2 elevado a raiz de x mais 1 se for igual a 4, isso significa que a raiz de x mais 1 é igual a 2. Aí daí, x mais 1 tem que ser igual a 4 e, portanto, um dos valores de x da equação do enunciado é 3, ok? E, por fim, a última substituição, que é trocar o y por 16. Então, 2 elevado a raiz de x mais 1 igual a 16. Ora, se 2 elevado a raiz de x mais 1 é igual a 16, isso significa que a raiz quadrada de x mais 1 vai ser igual a 4. E aí, se raiz quadrada de x mais 1 é 4, significa que x mais 1 é igual a 16. Dando, portanto, x igual a 15. Então, as únicas raízes reais da equação exponencial que aparece no enunciado são 3 e 15. Mas no enunciado ele pede, né, voltando lá, ele pede a soma dos números reais que satisfazem a equação. E aí, como eu encontrei 3 e 15, né, somando esses números, 3 mais 15, nós vamos encontrar como soma o número 18. Então, 18 é a resposta do problema. Se você voltar lá nas alternativas, né, esse valor 18 encontra-se na letra D, ok? Portanto, a alternativa correta para o problema é a alternativa D. Ok, pessoal? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.